Ah, tá bom. É isso, ao vivo. Acho que tá bom. Oi, gente, boa tarde. Estamos um pouquinho atrasados, mas enfim, estamos aqui. Como prometido, eu fiquei de trazer um psiquiatra, né, pra esclarecer algumas dúvidas da gente nessa época que a gente tá assim tão com a saúde mental afetada. Então eu trouxe nosso psiquiatra, Denison Monteiro, que ele é professor da UPE e da Federal. E eu tenho algumas perguntinhas aqui para fazer para ele e vocês também me perguntaram. Depois a gente vai responder as perguntas de vocês aí na tela também. Então vocês podem estar fazendo a pergunta de vocês aqui na tela, tá bom? Então, Bartolomeu. Desse também é papai de Maria Helena, para quem não sabe. E vamos lá. E aí, o que você tem a dizer? Olá pessoal, tudo bem? Sei que são períodos difíceis, que a gente tem que estar em casa, de fato, para tentar nos preservar em relação à questão do coronavírus. E tem algumas dicas para tentar ajudar nessa questão da saúde mental. Primeiro, como é que a gente faz para o isolamento não se tornar algo tão difícil? E como é que a gente faz para conseguir readaptar nossa rotina? Bem, é importante que a gente tente, de fato, criar uma nova rotina em casa. Então, aquelas pessoas que deixaram de ir para o trabalho, estão trabalhando em home office, tentar seguir aquela rotina como se estivessem indo para o trabalho. Então, acordar no horário que costumam levantar, se vestir como se estivessem indo para o trabalho, ter um ambiente em casa próprio para fazer os seus afazeres, ter seus horários, suas pausas, e não deixar também muito flexível, porque a gente às vezes tem a ideia de quando está trabalhando em casa é como se estivesse meio que sem trabalhar de verdade, e acaba que ou tem uma eficiência muito menor ou acaba trabalhando mais do que normalmente trabalharia, porque passa horas e horas fazendo sem tirar pausa, sem parar para almoçar. Então isso já é uma coisa importante, tentar adequar a rotina de trabalho em casa. Então deixa eu ver aqui as perguntinhas aqui. Eu vou pedir para ele responder, gente, as perguntinhas que vocês deixaram, tá? Eu tô até aqui olhando se tem alguma pergunta de vocês, tá, gente? Vamos lá. Tem gente pedindo para participar do vídeo. Depois a gente pode convidar alguém aqui. Se quiser tirar dúvida, a gente vai fazer aqui o vídeo. Vê aí as perguntinhas no WhatsApp. Tu respondeu já essas duas primeiras, né? Pronto, ó. Aí teve uma seguidora que perguntou: minha filha tem 16 anos. Ano de Enem, eu acho que tempo de Enem. Como lidar com a ansiedade? Tipo, ela tá para fazer o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, e como lidar com a ansiedade? Pois é, naturalmente, ano de vestibular, para quem está terminando o ensino médio, já é muito mais ansiogênico, então dá muito mais ansiedade. E nesse contexto que a gente está vivendo de incertezas, de não saber como é que o calendário acadêmico vai seguir, quando é que as aulas nas universidades vão reiniciar, quando as aulas nos colégios, nos cursinhos vão começar, então isso gera muito mais ansiedade. Primeiro, uma dica que eu dou para tentar controlar a ansiedade nessa época é ter uma parcela de aceitação em relação àquelas coisas que a gente não consegue mudar. Então, essa pandemia, ela depende do esforço conjunto de todos, mas individualmente você não tem como mudar a pandemia ou fazer com que ela termine na semana que vem. A gente tem que aceitar que é uma situação que está muito além do nosso controle e que, infelizmente, teremos que passar por isso. Então essa aceitação ajuda também um pouco a diminuir a ansiedade. Aceitação não é conformismo, nem derrotismo. É entender que algumas coisas a gente não consegue mudar de forma tão rápida e que não dependem só da nossa vontade. Se dependesse, a gente não estaria passando por isso, obviamente. Outra coisa é tentar manter a rotina de estudos, independente do que vai acontecer em relação a se vão mudar a data de provas e tudo mais, ou de início da faculdade, manter uma rotina de estudos, não se exigir excessivamente, isso é importante também, porque estamos passando por uma fase muito atípica. Então, os alunos, pessoas que estão no colégio, às vezes tem aquela coisa que parece que está de férias, mas na verdade não está. E isso gera muita dificuldade de se adequar também. Então, não se exigir demais, mas também não entender como se estivesse de férias, porque de fato as pessoas não estão.
É importante, assim, estar fazendo alguma atividade em casa, como se tivesse programando para ser feito na escola, né? A mãe pega o filho e diz assim, ó, vamos fazer uma tarefinha, fazer alguma atividade, né? Que parecido como estivesse fazendo na escola, né? Isso também é importante, né? Isso. Muitos colégios e cursinhos, eles têm enviado atividades online para que o adolescente, a criança, continue fazendo em casa também. Isso é importante para não ter uma quebra nesse ritmo de estudo e de aprendizado. Claro que não é a mesma coisa, como se estivesse na sala de aula, mas já ajuda bastante. Aí aqui tem outra pergunta. Como evitar que os idosos entrem em depressão nesse período de isolamento? Gente, me responda aí, vocês estão ouvindo bem? Tá bom o áudio? Me falem aí, viu? Já vou, tô vendo o Ei, Beth. Vamos lá. Como evitar que os idosos entrem em depressão nesse período de isolamento? Essa é uma pergunta muito boa. Os idosos, eles além de ser um grupo de risco para a questão do adoecimento do coronavírus e estarem mais isolados que a maioria das pessoas, com mais restrições, eles também são um grupo que tem um certo risco para adoecimento mental. Então, naturalmente, os idosos eles já são mais isolados da família, têm menos atenção, têm uma rotina diferente, alguns já não estão trabalhando, os filhos já estão grandes, então a solidão já faz parte da vida do idoso. E nesse momento as coisas se agravam. Então é importante tentar fortalecer os vínculos, tentar de alguma forma manter o contato através de tecnologias como chamadas de vídeo, ligações telefônicas, estimular as pessoas da família a estar sempre em contato com esses idosos. Claro que o contato direto, físico, ele tem que ser evitado, porque de fato são pessoas que têm um risco maior para o adoecimento do coronavírus. Mas não quer dizer que eles tenham que estar isolados da comunicação com as pessoas. Então o afeto, o carinho, ele pode ser demonstrado de várias outras formas. E mostrar para essas pessoas que a família está ali junto com elas, que está ali para dar apoio, que vai passar por tudo isso juntos. Uma outra pergunta foi parecida com a primeira. Como controlar a ansiedade? Aí ela já deu uma coisa já geral. Pois quase todos nós estamos um pouco mais ansiosos. E aquelas pessoas que já têm uma tendência a estar mais ansiosas, ficam mais ainda. Existem algumas dicas para tentar diminuir a ansiedade e até controlar a ansiedade quando ela já está ali mais alta. Aí já tem outra pergunta, já vou emendar outra pergunta, porque aqui, ó, quando os sintomas da ansiedade vêm, o que fazer? Porque já é um... Ótimo. Então vamos lá. Primeiro, para tentar diminuir um pouco a ansiedade, o ideal é diminuir também aquela questão de você estar o tempo todo buscando informações sobre o coronavírus e você está o tempo todo querendo se atualizar. Existe uma certa overdose de informações pela mídia e óbvio que é importante que a gente tenha ciência do que está acontecendo, mas às vezes o excesso de informação também gera muito mais ansiedade, gera uma situação de catástrofe, que as coisas estão sempre piorando. Claro que para profissionais de saúde é extremamente importante estar atualizado das estatísticas e tudo mais, mas para o público em geral pode-se selecionar melhor ou tirar apenas um momento do dia para dar uma olhada nas informações, ou talvez nem todos os dias, um dia sim, outro não, a cada 2, 3 dias, porque isso vai diminuir um pouco essa sensação de alarmismo. Claro que isso não quer dizer que você não tenha que se cuidar, você tem que se cuidar, mas diminuir a quantidade de informações sobre o coronavírus que você está acessando ajuda um pouco também. Outra coisa é tentar preencher somente com outras atividades, ler um livro, ver filme, ver séries, talvez fazer algum curso que você tenha vontade e não tinha tempo de fazer antes. Isso ajuda muito a você conseguir pensar em outras coisas. Inclusive tem muitos cursos online agora, ultimamente tem muita gente atendendo online, então isso é muito legal, porque a gente pode fazer muita coisa via internet. Então assim, também ajuda muito, né? Outra dica importantíssima para ajudar na ansiedade é a atividade física. Se você não conseguia fazer atividade física porque não tinha tempo de ir para a academia, talvez seja um bom momento começar agora a fazer em casa, inclusive com seus familiares. Existem vários tutoriais no YouTube, várias formas de fazer atividade física em casa. E criar uma rotina de atividade física ajuda muito no controle da ansiedade e na qualidade do sono também. E para quem tem filho, né, porque, como eu fazia com Maria Helena, ainda faço, agora que a gente está nesse período de isolamento, em casa eu estou fazendo exercício com ela.
O pezinho é ela. Então, assim, você pode brincar, fazer exercício com os filhos também, que é uma forma de brincar e de se exercitar. Que é uma forma assim, que eu procuro de me exercitar e ao mesmo tempo tá com a minha neném. Tânia, outra dica também que algumas pessoas talvez possam começar a se interessar é meditação. Não é algo complexo, é algo simples de fazer. Também existem formas muito fáceis de você aprender a meditar. E isso ajuda muito também no controle da ansiedade, no controle da respiração. Isso é importante. E criar uma rotina entre a família. Talvez algumas atividades que possam juntar os familiares e que possa gerar um clima um pouco mais assim descontraído. Para diminuir um pouco essa tensão toda. No geral, é você procurar uma atividade que você goste, que lhe dê prazer, que faça você esquecer os problemas, que faça você esquecer o que está passando no mundo afora, as coisas ruins. Então aí, pergunta parecida também, coração palpitando. É um sintoma de ansiedade? Meu braço esquerdo parece que vai cair. É um sintoma de ansiedade? Bem, a ansiedade, ela pode se refletir no corpo através de vários sintomas físicos. Por exemplo, dor no peito, falta de ar, coração acelerado, formigamento no corpo, tremores, uma sensação de que vai morrer naquela hora. E então uma crise de ansiedade ela pode vir com todos esses sintomas e que podem ser inclusive confundidos com sintomas físicos. Então é muito curioso que pelo fato do coronavírus ser uma doença respiratória, que um dos sintomas de gravidade é falta de ar, as pessoas estão tendo crise de ansiedade com muita falta de ar, com sensação de sufocamento. É sempre importante a gente saber que deve-se distinguir o que é uma doença assim, causado pelo de fato uma questão física e o que é uma crise de ansiedade, que em geral vem acompanhado de todo um contexto psicológico que ele vai favorecer. Aí tem outra pergunta aqui: sentir falta de ar, coração acelerado, foi o que você falou agora, insônia, impaciência, também é sinal de ansiedade? Sim, todos esses sintomas são sintomas de ansiedade e a insônia é um sintoma muito frequente em pessoas que estão mais ansiosas, principalmente aquela insônia que a gente chama de insônia inicial, que você deita e não consegue relaxar para dormir. Então a pessoa vai deitar e a cabeça fica cheia de preocupações, cheia de problemas, os músculos tensos e parece que você não consegue diminuir o seu nível de atividade cerebral para poder relaxar e ter um bom sono. Aí tem outras perguntinhas aqui. Como lidar com os problemas financeiros? Essa é uma questão muito importante. Toda essa pandemia também está trazendo, além de todas as questões de saúde, as questões de finanças. As pessoas estão trabalhando menos, por fato de terem que se isolar, a renda está diminuindo, o país está entrando numa crise financeira e econômica muito relevante. Primeiro, talvez seja um bom momento das pessoas começarem a fazer um replanejamento financeiro, ver quais são de fato os gastos importantes, eliminar aqueles gastos que não são essenciais e pensar em fazer um planejamento para o futuro, para que caso aconteça novamente um grande imprevisto, você esteja mais protegido. Então, saber que vão existir, para as pessoas que têm empresa, o governo, enfim, vai ter que vir de cima algo que tente ajudar que os pequenos e médios empresários não quebrem, não entrem em falência, que as pessoas que têm um nível socioeconômico muito mais prejudicado, que elas não passem fome. Então vão ter que surgir algumas medidas desse tipo, como já estão surgindo, para tentar dar suporte a essas pessoas. E de fato, nossa prioridade agora tem que ser preservar a vida. E saber que é um momento difícil para todos, mas que vai passar. Não vai durar para sempre. Vai durar alguns meses e depois vai melhorar. É possível desenvolver um transtorno mental por causa da quarentena? Infelizmente é possível sim. Todo esse contexto de ansiedade, de isolamento social, de eventualmente perder pessoas próximas por um adoecimento como esse, pode gerar um grande estresse e isso ser um precipitador de uma doença como depressão, ou como um transtorno de ansiedade, ou como estresse pós-traumático. E aí que a gente tem que reforçar nossas medidas de prevenção, como a questão da atividade física, tentar manter um bom relacionamento com nossos familiares e eventualmente procurar profissionais que possam ajudar, como psicólogos, psiquiatras, nesse momento que está difícil. Agora, uma pergunta que é muito pertinente, porque nessa quarentena está todo mundo na rede social, né? Todo mundo recorrendo à internet.
Aí que fala, as redes sociais podem diminuir a ansiedade? Isso é uma questão muito curiosa também, porque em geral o que é que a gente sempre vem falando? Que o isolamento social é algo ruim e que o excesso de vida na internet e rede social pode ser prejudicial. Só que agora as coisas estão meio que se invertendo. A gente está estimulando o isolamento social pela questão de contágio da doença. Então as pessoas têm que se isolar socialmente, de fato, nesse momento. E que as redes sociais passam a ser uma estratégia de diminuir essa sensação de solidão. Que deve-se usar as redes sociais, WhatsApp, Instagram, para se comunicar, para manter o contato com os amigos, com os familiares, fazer chamadas de vídeo, tentar manter os vínculos, as amizades, os vínculos afetivos através das redes sociais. Então, nesse momento, elas podem ajudar bastante. Só que tem aquele detalhe, cuidado com o excesso de informações e com fake news. A gente está recebendo o tempo todo mensagens, às vezes mensagens muito assim estranhas, que o conteúdo esquisito, então a gente sempre tem que duvidar das informações e sempre procurar fontes oficiais para se informar, para que não gere um pânico maior do que já está. Então, agora vamos falar, tem muitas mamães aqui, né? E tem uma pergunta de uma mamãe aqui. Como lidar com as crianças nessa fase, né? Pois existe uma mudança de contexto em relação ao convívio com as crianças, porque em geral nessa época do ano as crianças passam o dia na escola, os pais trabalhando e eventualmente as crianças também estão com babá, que agora elas estão, a maioria, sendo liberadas por toda essa questão do coronavírus. E as crianças, por fato de estarem confinadas em casa, não poderem sair, não poderem ir para parques, não poderem passear, ficam mais tensas, ficam mais ansiosas. Então, uma forma é tentar desenvolver algumas atividades com seus filhos, sobrinhos, e atividades que sejam lúdicas e também que saiam um pouco todo desse contexto de doença. Claro que vale a pena tentar esclarecer as crianças e adolescentes sobre a doença, de uma forma que elas entendam, com a linguagem adequada, para que também as crianças não criem muitas fantasias sobre o que está acontecendo, no sentido de acharem que é algo muito mais grave, ou de ter aquele medo dos pais morrerem, ou dela própria. Então, crianças podem ser bastante ansiosas também. Então, uma dica é brinquem com seus filhos, aproveitem o tempo que vocês têm agora em casa e conversem com as crianças, criem rotinas com atividades dos pais com as crianças. Isso vale muito a pena e ajuda bastante. E quando a criança já tem um quadro de ansiedade, desenvolveu um quadro de ansiedade, principalmente as crianças que já têm um quadro especial, uma criança autista, que eu já vi uma mãe perguntando, quando a criança é autista, quando a criança tem algum cuidado especial? Pois é sempre importante buscar ajuda profissional. A gente sabe que as consultas presenciais elas estão muito prejudicadas por causa das recomendações, mas muitos profissionais têm conseguido manter atendimentos online ou dar dicas aos pais também. Então, quando a situação se agrava e a criança já tem sintomas de algum tipo de transtorno, vale muito a pena uma orientação profissional. É possível manter a mente ativa? Sem dúvida, não é só possível, como é indispensável. Apesar de a gente ter que estar em casa sem poder sair ou saindo muito pouco, a gente não pode ficar ocioso. A gente tem que manter a mente funcionando para manter a nossa saúde mental preservada. Então, buscar leituras, estar conversando com colegas, estar tentando ali se atualizar em relação à nossa vida profissional. Então, de repente, fazer algum curso, aprender algum novo idioma. Tudo isso faz com que nossa mente fique bem ativa e que a gente consiga suportar melhor todas essas coisas. Aí tem uma última pergunta aqui, gente, e depois quem quiser participar do vídeo e fazer sua pergunta, a gente vai estar chamando e vai responder essas perguntinhas que vocês deixaram aqui, que eu tô vendo. Bom, as pessoas que já estão em acompanhamento com psicológico ou psiquiátrico, como manter? Como fazer? Pois imagine só que já muitas pessoas vinham em acompanhamento psiquiátrico. Eu sou psiquiatra, então tenho muitos pacientes, tanto no consultório como em outros serviços. E aí, de repente, a gente teve que fechar os consultórios e só atender casos de urgência presencialmente. Então, em um ambiente onde existe uma tensão generalizada, ainda a saúde, a assistência fica prejudicada. E aí nós temos que usar outras estratégias, como as tecnologias. Então, as consultas elas devem continuar por videoconferência, as receitas elas podem ser feitas e enviadas por motoqueiro,
ou até com certificação digital, você pode fazer a receita e mandar digitalmente para o paciente. Vários médicos e outros profissionais têm tentado manter esse tipo de assistência à distância. E isso tem funcionado, inclusive é algo que está sendo recomendado pelos conselhos de medicina, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo Conselho de Psicologia. Então, está existindo uma rede de apoio para tentar manter essa assistência aos pacientes. E é muito importante não deixar o tratamento. Se você já faz psicoterapia, fale com o seu psicólogo para manter as consultas via online, por vídeo. Se você vai a um psiquiatra, tente manter a consulta regular com o seu psiquiatra, porque é um momento de extrema importância da gente reforçar a nossa saúde mental. E descontinuar o tratamento agora, de fato, não é uma boa ideia. A pergunta de Fernanda, deixa eu ver aqui. Existem alimentos que aumentam a ansiedade? Sim. Muito boa a pergunta. De fato, muito interessante isso aí. Existem alimentos que podem aumentar, sim, a ansiedade. O alimento que está mais relacionado ao aumento da ansiedade é a cafeína. A cafeína, que está presente no café, mas também em outras bebidas, ela aumenta bastante a ansiedade porque ela é uma substância muito excitatória. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, que você tem problemas de sono, que você tem sintomas físicos de ansiedade como tremor, coração acelerado, falta de ar, evite cafeína em excesso. Se possível, até não tome café ou coisas que tenham cafeína a partir das 4 ou 6 horas da tarde no caso, porque isso pode atrapalhar bastante seu sono. Então você pode substituir o café normal por café descafeinado, ou substituir o expresso, que tem mais cafeína, pelo aquele café coado, que tem um pouco menos de cafeína. E evite também outras bebidas que tenham cafeína em excesso, como alguns refrigerantes, como energéticos, chá verde, alguns pré-treinos que são usados para fazer exercícios físicos, tem alta concentração de estimulantes. Então, tentar evitar esse tipo de alimentação. Outra pergunta foi igual, os alimentos podem causar ansiedade, a gente já respondeu. Aí tem outra aqui de Linda. Excesso de açúcar também pode causar ansiedade. Excesso de açúcar também, né? Sim. Acordo cedo. Deixa eu ver aqui, gente. Acordo cedo, me exercito bem. O sono chega cedo da noite, só que quando me deito, o sono desaparece. Não tenho uma noite tranquila de sono. Acordando muito. Será que posso tomar um remédio? Alguma coisa para melhorar o sono, né, Linda? Pois antes de talvez pensar em tomar uma medicação, vale a pena tentar algumas medidas que a gente chama de higiene do sono, que são algumas mudanças de comportamento que podem ajudar a melhorar a qualidade do sono. Só lembrando que algumas pessoas às vezes estão muito cansadas e não conseguem dormir ou dormem um sono intranquilo, com múltiplos despertares ao longo da noite, porque não conseguem relaxar para dormir. Isso está muito relacionado à ansiedade também. Então, algumas medidas que ajudam a melhorar a qualidade do sono. Uma medida importantíssima, atividade física regular, principalmente pela manhã. Atividade física à noite, às vezes até atrapalha o sono, porque a pessoa fica muito ativada. Outra coisa que ajuda bastante, reduzir o consumo de cafeína ou estimulantes, particularmente à noite. Outras medidas, você ter um horário para dormir, um horário para acordar, você ter um ambiente específico para dormir, evitar estar na cama fazendo outras coisas, vendo televisão, no celular, porque o cérebro ele meio que aprende que o ambiente, o horário é para dormir. Então você vai para a cama só na hora de dormir. Celular, computador, televisão, eletrônicos em geral atrapalham muito o início do sono. Então se recomenda que pelo menos 1 hora antes de dormir, que não tenha acesso a essas coisas, porque a luminosidade e o próprio conteúdo que você está ali consumindo deixam o seu cérebro excessivamente ativo. Então essas são algumas dicas que já ajudam a melhorar a qualidade do sono. Claro que se isso é algo que mesmo que não é suficiente, vale a pena procurar um profissional, como um médico, psiquiatra, para tentar orientar, talvez se alguma medicação vale a pena ou não. Pergunta de Whey, muito boa a pergunta de Whey. Já sabemos que que o vírus não é uma receita de bolo. Como ficar atento aos sintomas, já que não se resume naquilo que se tem divulgado, né? Então são vários sintomas, o vírus sofre várias mutações. Ele quer saber sobre um dos maiores problemas do coronavírus é que esse coronavírus é um coronavírus novo e que se sabe ainda
pouco sobre ele em relação a sintomas. Então, inicialmente se achavam que eram sintomas de uma gripe comum, como coriza, tosse seca, febre, dor de cabeça, dor nos músculos. Mas hoje já sabe que ele pode trazer outros sintomas, como diarreia, náuseas, vômitos. E o que acontece? O que tem se recomendado é que se você tem sintomas semelhantes a de uma gripe ou uma virose qualquer, que você simplesmente observe e fique em casa e monitore os sintomas. Que só procure assistência em hospital se você tiver algum sintoma de gravidade, como falta de ar, importante, junto com esses outros sintomas. Então é importante estar de olho no funcionamento do seu corpo. E assim, infelizmente a gente ainda não tem exames suficientes para todo mundo fazer. Então hoje só se faz o exame para pessoas que estão um pouco mais graves, que é um erro, mas que ainda é a nossa realidade. Então ficar atento e, a menos que você tenha um sintoma mais grave, ficar em casa em isolamento. Se você tiver qualquer um desses sintomas que eu falei, se isolar dentro de casa, num quarto específico, usar um banheiro específico. Se for sair para ter contato com outras pessoas em casa, usar máscara, tá sempre se higienizando bastante. Uma pergunta de Edna. Estou ansiosa, o que devo fazer para melhorar? Posso tomar um medicamento ou algum chá natural? Será que tem? Em relação à questão de medicação, depende, né? Cada pessoa tende a ter um perfil de responder bem a uma medicação ou outra, e às vezes a medicação nem é necessária, às vezes medidas de psicoterapia com psicólogos já são suficientes. A introdução à medicação tem que ser avaliada pelo médico de uma forma muito mais assim, específica. Alguns chás ajudam, assim, algumas substâncias elas ajudam muito nessa questão de reduzir a ansiedade e melhorar o sono. Mas lembre que chás ou substâncias naturais, elas também têm um efeito no organismo em geral. Então não é qualquer substância que a pessoa pode usar e achar que não vai ter nenhum tipo de efeito colateral. Qualquer substância que é ingerida tem eventuais efeitos colaterais. Na dúvida, sempre vale a pena consultar um. Aí, gente, essa live eu vou deixar salva aqui. Para quem não conseguiu assistir, vou deixar, vai ficar 24 horas. Eu não sei se consigo baixar, se eu conseguir baixar. Aí eu vou postar ela no YouTube e no Facebook também, né, para vocês acompanharem. Mas aí é isso, né? Geralmente, quer deixar alguma coisa? Pessoal, agradecer essa oportunidade. Eu achei sempre bom a gente estar falando sobre saúde mental. E tentem manter a calma, tentem manter uma rotina que seja saudável e que preserve seus vínculos com suas famílias, com seus amigos. Tentem cuidar da sua saúde mental, que isso é extremamente importante. E por mais difícil que seja esse momento que todos estamos passando, ele vai passar. Ele é um momento passageiro, temporário, e que daqui a pouco a gente vai estar voltando à nossa vida normal. Pronto, a pergunta de Suene é: tive 2 crises de ansiedade forte, agora estou bem, graças a Deus, mas percebo, que pela manhã, assim que acordo, fico um pouco agitada, preocupada, tenho sensação de que ainda as crises vão ficando, né? Que ainda está com as crises, mas vai ficando melhor. Então, de manhã ela começa a ter as crises e depois vai melhorando. Entendeu a pergunta? Bem, alguns transtornos, alguns quadros de ansiedade, eles podem variar ao longo do dia. Então, algumas pessoas tendem, que é mais comum, a piorar da ansiedade mais assim no final da tarde, para o começo da noite, depois de um dia todo assim de estresse. Outras pessoas tendem a ter uma alteração de humor quando acordam, assim, por estar iniciando um novo dia, a pessoa às vezes não está com muita disposição, tem muito trabalho para acordar. Isso depende muito de cada pessoa, né? Mas existem diferentes perfis de mudança de sintoma. Se você está tendo crises de ansiedade recorrentes, vale a pena consultar um profissional para ver se de fato não há nenhuma necessidade, por exemplo, de uma intervenção psicológica ou medicamentosa. Assim, tem outra coisa. Tem algum fator estressor que venha desencadear a ansiedade, uma coisa assim mais forte, que possa desencadear mesmo a ansiedade? Estou me sentindo ansiosa. Tem a questão do isolamento, mas assim, tem algo que a pessoa possa passar, que, poxa, ela está desencadeando a ansiedade. Pois é, a ansiedade em si, ela é um fenômeno natural do ser humano. Então, todos os seres humanos, eles têm algum nível de ansiedade e até ajudam em algumas
situações como quando você vai se preparar para algum desafio. O problema é quando a ansiedade ela passa do nível normal e passa a ser excessiva e lhe impede de fazer as coisas. O que acontece? A ansiedade patológica, que gera uma doença, em geral a gente tem alguma predisposição genética, alguma predisposição biológica, e os fatores da vida podem ser gatilhos, desencadeantes. Então, estresse no trabalho, estresses familiares, discussões, situações conflituosas, uso de substâncias em excesso como álcool ou outras drogas, falta de sono. Então, tudo isso pode atuar como gatilho para uma crise de ansiedade. Aí foi até que ela perguntou, é normal a crise de vez em quando? Como ele falou, é normal de vez em quando ter ansiedade, não é quando você não consegue controlar, Isso. né? Estar ansioso, eventualmente, é algo que faz parte da vida, é normal. Mas ter crises de ansiedade recorrentes e que isso lhe gere algum sofrimento ou que afete assim, sua funcionalidade, isso não é necessariamente normal, mas não quer dizer que é algo também que não tenha-se o que fazer. Existem diversos tratamentos, diversas abordagens que são muito eficientes para tratar a ansiedade. Então, se há algo que está ali causando sofrimento, que está afetando o seu desempenho de alguma forma, vale a pena procurar um profissional e talvez você consiga melhorar bastante. E quando a ansiedade possa evoluir para uma síndrome do pânico, é possível? Estou perguntando. Ou Isso. até depressão. Isso é uma boa pergunta. A síndrome do pânico, que na verdade esse nome, síndrome do pânico, é um termo mais popular, a gente chama transtorno do pânico, é também considerado um transtorno de ansiedade. O que é um transtorno do pânico? O transtorno do pânico é marcado por crises de pânico, que são crises de ansiedade muito intensas, com falta de ar, coração acelerado, dor no peito, tremores, sensação de que vai desmaiar ou que vai morrer naquele momento. Então a pessoa tem esse tipo de crise de forma recorrente, elas acontecem várias vezes e que vem meio que inesperadamente, sem nenhum gatilho específico. Então a pessoa pode ter a crise em qualquer momento. Então isso é o que a gente chama de transtorno do pânico. Apesar de que uma crise desse tipo que eu descrevi, uma crise de pânico, ela pode acontecer em outros contextos também, pessoas que não têm transtorno do pânico. Então, a pessoa que está passando pelo estresse maior pode ter uma crise de pânico, pode ser induzida por alguma substância. Então, a maconha é uma substância que pode induzir uma crise de pânico, você está fumando e tem uma crise. Algumas doenças físicas, como doenças de tireoide, podem causar crises semelhantes à crise de pânico. Então, a crise de pânico pode acontecer em diversos contextos, mas quando ela é recorrente, acontece várias vezes, e de forma meio que inesperada, sem um gatilho específico, que a gente chama de transtorno do pânico. Mas então influencia, os hormônios influenciam, algum problema, alguma alteração hormonal, então vai influenciar na saúde mental, como uma ansiedade ou algum transtorno? Sem dúvida, as oscilações hormonais que a gente tem, elas influenciam muito nossa saúde mental. Por exemplo, as mulheres elas têm oscilações ao longo do mês, no ciclo menstrual, que impactam muito na saúde mental. Então, naquele período, naquela semana antes da menstruação, existe uma queda muito grande dos níveis hormonais, e isso pode desencadear uma síndrome que a gente chama de síndrome pré-menstrual, que são alterações de humor, alterações físicas. Nesse momento ali, perto da fase menstrual, as mulheres podem ter aumento de crise de ansiedade. Então, tudo isso influencia bastante. Outros hormônios